Olá, espero que todos estejam bem. E finalmente chegamos no capítulo 12 de Daniel. Vamos começar a ler o verso 1, que diz assim: E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação tal, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados, registrados no livro. A gente vê que esse verso aqui é bem longo, tem bastantes informações, e a gente vai começar a analisar alguns dos detalhes que tem aqui. Naquele tempo, né, ele menciona para começar uma unidade de tempo, naquele tempo. Isso aqui é relacionado com o verso 45 do capítulo anterior, né, no qual diz que ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Né? Esse verso se refere ao início do tempo do fim, em 1798, quando Napoleão, né, teve a sua derrota. Nós sabemos que esse ano foi marcado por muitas coisas, como a Revolução Francesa, como a prisão do Papa pelo general Berthier de Napoleão, e profeticamente marca também o início do tempo do fim. Né? Então, naquele tempo, se refere a isso. Naquele tempo, o que iria acontecer? Miguel se levantaria, né? Se a gente vê essa palavra levantar-se com relação ao livro de Daniel, sempre que ele menciona levantar-se, né, se refere ao surgimento de algum reino. Levantar-se ao reino, levantar-se ao rei. Então, é o início de um reino, né, essa palavra levantar-se. E também, aqui a gente se refere ao fim de uma atividade e o início de outra. Por exemplo, até então, Miguel estava realizando uma função, né? E ali iria realizar outra. Outra questão que a gente tem que identificar nesse verso 1 é quem é Miguel. Né? Além do livro de Daniel, Miguel é mencionado em outros dois livros da Bíblia, que são Judas e Apocalipse. Em Judas, ele aparece disputando com Satanás pelo corpo de Moisés, e em Apocalipse ele aparece, né, lutando contra o dragão e seus anjos no céu, no início da rebelião, né, quando Satanás foi expulso do céu. Então aqui nós identificamos Miguel como sendo Cristo, né, o grande príncipe que representa os filhos do povo. E aqui ele diz que quando Miguel se levantar, vai acontecer um grande tempo de tribulação, tal qual nunca houve. A mesma coisa nós vemos que Jesus ele descreveu no capítulo 24 de Mateus, no verso 21, onde ele diz que vai haver um tempo de grande tribulação. Nós entendemos aqui e sabemos que isso aí se refere ao início do tempo de angústia, né? Quando a intercessão no santuário celestial por Cristo vai haver terminado e se dá início, né, a vinda de Cristo, né? Aí Cristo vai voltar para, segundo ele aqui o verso, né, naquele tempo o teu povo será libertado. Todos nós seremos libertados naquele tempo. Mas para nós sermos libertados tem uma condição, e essa condição está aqui no fim do verso 1, diz que aqueles que serão libertados serão aqueles que são encontrados registrados no livro. Que livro é esse? É o livro da vida. Todas as pessoas que um dia aceitaram a Cristo estão registradas lá. E no juízo que está tendo hoje feito no céu, que começou em 1844, no dia 22 de outubro, estão sendo passados revista, né, revisados, julgados todos os nomes, para ver se são dignos de continuar no livro da vida. E quando Miguel se levantar e a intercessão cessar, aí será definitivamente deixados escritos no livro da vida, ou serão retirados do livro da vida aquelas pessoas que não forem
encontradas corretas, né? Que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, né? Continuando aqui, no verso 2 diz: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui não diz que todos vão despertar, diz que alguns vão despertar. E dentre esses alguns, né, aliás, diz que muitos vão despertar, nem todos, mas dentro desses muitos, alguns vão despertar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Para vergonha e desprezo eterno, perdão. Então aí o que vai acontecer? Todos aqueles que estão registrados no livro serão ressuscitados, eles vão acordar. E alguns, apenas dos ímpios, vão acordar. Que ímpios serão esses? Aqueles ímpios que são mais descrentes, aqueles que tiveram um papel crucial, né, no grande conflito entre o bem e o mal, entre os quais se encontram os que crucificaram a Cristo, que está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, né, aqueles que o transpassaram. E o próprio Caifás, né, que Jesus mesmo falou para ele assim: olha, você vai ver Cristo voltando nas nuvens dos céus, né? Continuando aqui, nós vemos que no verso 3 nos fala: aqueles que forem sábios brilharão com o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre, né? Nos diz que os sábios brilharão, né? Eles brilharão por quê? Na Bíblia a gente encontra que a palavra de Deus é a lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos, segundo fala no livro de Salmos 113, né? E aqui ele diz assim, que eles brilharão com o esplendor do firmamento. Não basta apenas ter a palavra de Deus, a gente precisa fazer da palavra de Deus uma luz na nossa vida, né? Jesus, na parábola da candeia, né, ele exemplificou que nós não devemos esconder a nossa luz. Não adianta a gente ter a luz, mas a gente precisa fazer essa luz brilhar. E quando a gente faz essa luz brilhar, muitas pessoas vão ver Cristo refletido na nossa vida e elas vão, pelo nosso exemplo, serem convertidas para a justiça, né? Aqui fala que convertidos para a justiça. E quem é a justiça? Segundo a gente encontra no livro de Jeremias, né? Aí a gente encontra que Jesus é a nossa justiça, né? Está escrito em Jeremias, no capítulo 23, verso 6, né? Onde diz: Senhor, justiça nossa. E continuando aqui, no verso 4 a gente encontra uma coisa muito importante, né? Porém, tu, Daniel, tranca as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então aqui nós vemos que foi dada uma instrução para Daniel selar as palavras, trancar as palavras, fechar o livro até o tempo do fim. Muitos correrão da frente para trás e o conhecimento será aumentado. Quando? No tempo do fim. Quando se iniciou o tempo do fim? Em 1798. O que aconteceu em 1798? Aconteceu que a besta que surge do mar em Apocalipse, né, que está mencionado em Apocalipse 13, foi ferida mortalmente na cabeça. Isso aí representa o fim de uma era em que a igreja dominante, a igreja católica naquele tempo, foi ferida mortalmente quando o general Berthier, amando de Napoleão, prendeu o Papa. E na época medieval, os cristãos que não eram católicos, que os cristãos queriam estudar a Bíblia, eram proibidos. E quem fosse encontrado com uma porção da Bíblia, ele era preso, era morto, né? Então a Bíblia era proibida de ser estudada nessa época. Só que com o fim do papado, a Bíblia ficou disponível para as pessoas, começou a ser
distribuída, impressa por Gutenberg, e a palavra de Deus foi disseminada e começou a ser estudada, né, com muita dedicação. Por isso que ele fala assim, muitos, né, correrão para frente e para trás. O que quer dizer isso? Eles iam para frente, para trás, estudando toda a Bíblia, né, para obterem o conhecimento. E ali o que aconteceu? As pessoas começaram a entender as profecias, especificamente Daniel e Apocalipse, né? Guilherme Miller, Lacunza aqui na América Latina também, e outras pessoas na Europa e outros lugares começaram a entender as profecias. Por isso que aqui, no tempo do fim, diz que o conhecimento seria aumentado, multiplicado, né? Depois nós temos o verso 5 e 6, onde duas pessoas, dois homens, né? Isso aqui, outros dois, um desse lado na margem do rio, outro naquele lado da margem do rio. Dois seres celestiais aqui, né? Um disse para o outro, vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? E essa pergunta é respondida, né, com relação ao capítulo 11, onde nos fala os acontecimentos que teriam lugar, a disputa entre os reis e todo o histórico, né, das nações, que está escrito no capítulo 11. Né? E o homem respondeu, o homem vestido em linho, né, que estava sobre as águas do rio, ele levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isso será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso remete a Daniel no capítulo 7 e no verso 25, que diz assim: e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e as leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos, e a divisão de um tempo, metade de um tempo. Quer dizer, é o mesmo período de tempo que está mencionado aqui. E a que se refere esse período de tempo? Aos 1260 dias, que estão descritos também no livro do Apocalipse, que se referem a quando o povo de Deus foi perseguido e teve que fugir para o deserto, né? Então, quando isso terminou? Terminou em 1798, certo? Então, todo esse tempo, a partir dali, né, continuando no verso, né, e quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. Então, essa profecia, né, se refere aos 1260 dias. E Daniel não entendeu no verso 8, né? O meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Né? E aí o ser celestial respondeu para Daniel assim: segue teu caminho, Daniel. Essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Né? Que a gente já viu nos versos anteriores aqui, no capítulo 4, né? Tranca as palavras e selas até o tempo do fim. Né? A partir do momento, né, o tempo do fim, quando as verdades começarão a ser descobertas. Né? No verso 10 diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos se entenderá, porém os sábios entenderão. Isso aqui a gente liga com o verso 3, que os sábios brilharão. Aqui muitos serão purificados e embranquecidos. Isso se refere ao fechamento da porta da graça, em que os limpos, né, os puros, serão puros. E os imundos continuarão imundos. Já não haverá mais possibilidade de reverter a situação. Nós estamos vivendo no tempo de graça ainda. Nós podemos tomar uma decisão para que Cristo possa limpar a nossa vida. Mas depois que a porta da graça for fechada, não haverá mais essa possibilidade. Os versos 11 e 12 nos falam acerca de uns períodos de tempo, um de 1290 dias e outro de 1335 dias. Esses períodos de tempo eu não vou entrar no mérito deles, tá? Está escrito na lição e vocês vão verificar a que se refere esses tempos. Eu não vou entrar nisso porque não é uma parte crucial, eu entendo, né, pelo menos no meu ponto de vista, que não é uma parte crucial para a nossa salvação. Agora eu queria comentar com vocês finalmente o verso 13,
Diz assim: porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção até o final dos dias. Né? Aí ele está falando sobre Daniel, né? Que Daniel iria descansar, isto é, Daniel iria morrer e essas coisas ainda não seriam cumpridas. Porém, a herança dele, a tua porção, estava garantida até o final dos dias. Né? No livro de Timóteo, 2 Timóteo, no essa Bíblia aqui é nova, por isso que é difícil de manusear aqui. No capítulo 4, né? Capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua aparição ou a sua vinda. Então aqui nos está falando que Paulo, ele estava chegando ao fim da vida. Ele falou: combati o bom combate e terminei a minha carreira e guardei a fé. E ele estava certo que a coroa da justiça estava reservada para ele. Nós ainda estamos na nossa carreira. Nós ainda estamos no combate. Não sabemos até quando. Mas, assim como Paulo tinha certeza que ele guardou a fé, nós também devemos ter essa certeza. E assim, nós teremos a garantia de que a nossa coroa está guardada, que a nossa herança está garantida. Então, fica o apelo para cada um de nós fazer uma revisão da nossa vida e estar certos de que a porta da graça ainda está aberta. Não sabemos até quando, mas a oportunidade é hoje. Não deixemos para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais.